Reciclagem da Visão. Estamos de volta. Atenção, vamos chamar aqui, cumprimentar os presbíteros convidados. Paulo Sanchotene, de Londrina, Paraná. Boa noite, Paulo, tudo certo? Boa noite, Nicolas. Uma boa noite aí ao nosso apóstolo Sérgio Alves. Boa noite. Ao irmão Edson, aí toda a bancada, aquelas pessoas que nos ouvem também, que nos assistem, né? Que Deus possa colocar suas palavras hoje aí nos nossos lábios. Boa, Paulo. Edson Couto, de Rondonópolis, Mato Grosso. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os ouvintes do programa, toda a equipe do programa. Boa noite ao Paulo, ao ministro. Que Deus possa fazer conosco aqui um programa de edificação espiritual, em nome de Jesus. Boa noite. Perfeito. Ei, Paulo, daqui a pouco tem Londrina aí de novo encontro, né? Faz um merchan aí pro pessoal. Londrina é uma vez por ano só. É uma vez só, e foi em dezembro, depois foi novembro e agora é maio, né? O senhor veio, né? Mas encurtando aí, mas daqui a pouco você vai nos dar 2 aqui também, né? Estamos trabalhando já para isso, né? A gente vê que tem uma direção agora, né, para a gente ir para os gentios, e a gente percebe que os encontros estão tomando um novo rumo agora, que é um evento gratuito, né, que Deus quer que a gente atinja aí a sociedade. Eu creio que nós vamos partir para um novo rumo, eu creio. Okay. Interessante. E Rondonópolis, Edson, quando que é? Quando a gente esse ano? Nossa, é logo, dia 22 de novembro. Tá longe ainda. É verdade. Pertinho. Pois é. E como é que tá essa questão, esse tema, a gente tem ouvido falar bastante, né? De ir para os ímpios, para os gentios. Como que tu tem recebido este tema aí, Edson? Então, eu vejo que o senhor realmente está mudando, né, a direção das coisas. Não que, na verdade, nós não tivéssemos essa direção antes, mas eu vejo assim que a igreja estava muito focada assim, nos membros da congregação, né? E eu vejo que o senhor está trazendo coisas diferentes agora para a gente sair das 4 paredes, né? Virar as costas, né, para a igreja, olhar para a rua lá e fazer esse serviço, né, que o senhor quer trazer as almas dos eleitos que ainda faltam. Sim. Pois é. E aí, Luciano, aqui em Cachoeira eu consigo pensar em alguns projetos. Por exemplo, o amigo Vento Sul, ele faz bastante isso também, né? Projeto em escola lá do Pão de Jutá. Sim, faz. Está direcionado diretamente ao ensino às escolas da cidade, mas não somente, né? Sim. Essa semana eu conversei com uma pessoa que não faz parte do ensino e a gente comentou, né? Ele já se interessou e pediu para assistir ali, né? Aquela base que os palestrantes acessam, né? Porque isso pode ser colocado numa empresa, né? Às vezes os funcionários estão passando problema emocional lá, quer uma ajuda, é um meio de se iniciar ali, que tu começa ali com uma cura interior dentro das palestras, né? Vocês têm essa experiência nas escolas, assim. Sim. E é muito interessante também, Nicolas, que aqui em Cachoeira, começar agora, aqui em Cachoeira do Sul tem uma associação das pessoas que têm fibromialgia. Então acho que tem mais de 100 pessoas aqui em Cachoeira, então isso é muita gente. E óbvio que quem sente dor em todo o corpo também tem dor emocional, né? E agora vai começar as palestras, o Amigo Vento Sul, pré-associação, onde vai essas pessoas também familiares. Então com certeza vai agregar muita gente vai conhecer também esse projeto Amigo Vento Sul. Sim, eu até queria convidar o Sérgio para trazer um pouco, porque o início da igreja, Sérgio, foi mais ou menos assim, né? Trazendo, a gente está citando aqui palestras da Vento Sul, cura interior, mas era algo parecido no início também, não é? Bem, era parecido. Eu acho que, na verdade, a gente sempre teve essa direção, só que as coisas, a ênfase foi dada demasiadamente para dentro da igreja, né? Eu acho que foi uma direção também de Deus, um período, só que esse período se estendeu além do que Deus queria, sabe? Deus de 2001, 2002, assim, Deus começou a investir nos membros que estavam conquistados para Deus. E aí tivemos assim 2 acidentes de depuração ali na igreja, onde
reavivou os dons assim de trazer pessoas para pro reino. E tivemos momentos assim muito bons assim nessas duas cisões que houve aí no corpo de Cristo. Sim. Parece que o povo se reavivou e foi buscar os gentios, sabe? Aí quando começou a entrar as programações ao vivo, né, a TV Menorá e os programas de rádio, e isso tem feito um trabalho bom também de alcançar vidas, viu? Não é uma coisa assim em massa, mas a divulgação é grande. E como foi pregado de 2020 para cá, o povo esqueceu assim disso. E de 2022 para cá foi mais enfático a situação, né, nesse tema. A igreja não é as quatro paredes mais, né? Foi pregado isso em 2022, 2023, eu lembro, que a gente vai ter que abrir a mente para entender que a religiosidade precisa ser quebrada através dessa abertura para os gentios. Você não vai quebrar a religiosidade enquanto não trazer pessoas novas para a igreja. Sim. Não tem como. Eu vou dizer para você, o jeito que eu vejo a situação, porque a religião encarcera as pessoas de uma maneira que as pessoas não conseguem desenvolver a parte espiritual deles. Não conseguem. Porque tudo é feito de forma racional e legalista, dentro tudo fechado, sabe? Não tem uma abertura, a linguagem é crentesca, o clubinho é dos crentes. As pessoas não se abrem, sabe? Para conviver com a situação fora das quatro paredes. Sim. A comunidade em geral, né? Então, o que vai quebrar essa estrutura maléfica da religiosidade vai ser o movimento gentios fora das quatro paredes da igreja. A igreja agora vai ser do tamanho da cidade, onde tiver pessoas salvas, ali está a igreja agora. Volta à visão original do Atos dos Apóstolos, né? Perfeito. Muito interessante. Estava pensando, Nicolas, e queria perguntar, né, para o Paulo, essa diferença, né, do falar dele como presbítero. Não sei se ele, digamos, ele estava em Canela, numa igreja relativamente grande. Talvez ele não precisava fazer tanto o ID, né, o evangelizar tanto. Mas agora em Londrina, como obra começando, o falar mudou, Paulo, estratégias, o senhor teve que te tirar lá do fundo que estava guardado já, que tu não usava mais tanto, aquelas cartas na manga como evangelista, enfim, qual é essa diferença aí para uma obra começando? Tu sabe que no culto mundial foi dito, né, que a gente precisa mudar por causa do nosso nível de produção que caiu, né? Sim. E isso para mim entrou assim, né, mas encaixado, né? Porque em Canela e Gramado a gente estava naquele meio. E agora a gente veio para uma cidade maior e o nosso falar, né, como se comportar, tu tem que ser garça, tu tem que estar sempre lá envolvido. Eu vejo o trabalho secular e editora como ferramentas, né, para a gente entrar. Eu fico assim imaginando um missionário sem trabalho secular, né? Como é difícil. E eu vejo assim também que é maravilhoso o que Deus fez na minha vida, assim, para, né, mas aumentar o meu nível espiritual, sair daquela... Porque eu estava lá numa certa fase que eu não suportava mais liderar culto. E eu me sentia mal com aquilo. E eu dizia para a Alice, eu acho que o nosso tempo aqui já foi, porque aqui já está tudo pronto. E aí quando veio essa direção, assim, nós estamos em uma fase aqui de, né, mas muita batalha espiritual, muita assim, mas eu gosto disso, sabe? Agora nós estamos começando um trabalho, né, junto à Brigada Militar, tem um alto índice de depressão, suicídio. Então, os funcionários de hospitais, escolas, estão todo mundo sofrendo muito. E a gente precisa ir para lá. Sim. É verdade. Boa. Tá, e aí, Edson, tu já teve experiências aí com essa parte de palestra? Com certeza, né? Aqui semana passada a gente fez as palestras do Amigo Vento Sul, né? Eu digo para os irmãos assim que foi... Gostei muito, assim, né, do resultado que a gente teve. A gente levou para 13 escolas aqui. Teve uma escola militar que
480 alunos receberam a palavra do Senhor, né? Teve um Instituto Mix aqui também que, através do Instituto, a gente levou para empresas também a palestra. E eu vejo assim que Deus está movendo assim, muitas coisas, né? E eu vejo assim, que esse ano também já está aberto as portas, né? Para a gente ir nessas escolas de novo, fazer, né? Tá abrindo outras escolas. A minha oração agora é que o Senhor traga mais recursos humanos, né? Para nos ajudar nessa parte aí de levar as palestras do Amigo Vento Sul. Mas eu vejo assim que é muito interessante isso. E o Senhor vai ganhar várias pessoas através dessas palestras. Aquele que não começou ainda, que ore ao Senhor, porque eu tenho certeza que vai dar direção para isso aí, porque é uma porta aberta mesmo ali para a gente evangelizar as pessoas e se elas não virem para a igreja, pelo menos vão receber a salvação. Verdade. Tá certo. Então, você que está nos ouvindo e não faz ideia do que é a palestra do Amigo Vento Sul, basicamente é uma palestra de cura interior, que pode ser liberada tanto em escolas, como a gente estava falando, empresas, né? Tava o Paulo trazendo aqui, que estava junto com a brigada ali, com a polícia. Não é, Luciano? Eu vou pegar um ganchinho do lá. Edson aqui, né? Que esse dia eu recebi um comentário sobre as palestras, né? Um presbítero estava desanimado porque fez a palestra e ele não viu um resultado. Daí eu perguntei para ele, o que é resultado para ti? Tu vê os pais dos alunos, os alunos, diretores, os professores estar no domingo tomando ceia lá e participando do culto. Ele disse, no fundo seria isso. Mas não quer dizer que isso vai acontecer. Né? A gente diz que a igreja é onde nós estamos, virar o peito para frente dos gentios, mas ainda há essa visão, né, de querer fazer isso aqui, né, e trazer o povo para dentro das paredes do tabernáculo. Sim. Isso não vai acontecer. Já teve trabalhos no passado que a gente se envolveu muito assim também. Sofri muito já por causa disso, né? De achar que, eu vou levar uma palestra, eu vou fazer uma visita, a pessoa vai vir. E não, como o irmão falou, né? Deus entrou lá dentro daquela pessoa. Como o Senhor vai fazer? Se ela vai vir congregar onde nós estamos ou se vai para outro lugar. Eu já tive experiências de eu ir fazer atendimento numa família e essa família ir para uma igreja evangélica da cidade. Amém? Glória a Deus, Deus quer eles lá. Mas quando eu fico preso nesse sentimento, aí eu acabo me decepcionando e eu acho, eu não vou fazer mais porque você não está dando resultados. Sim. E eu acho que incutir o evangelho do reino na mente das pessoas é muito mais importante do que ter elas o tempo todo junto com nós, né? Exato. Que se essa família foi para um lugar. Aí, talvez eu leve o evangelho para uma pessoa, essa pessoa vai para outra cidade, ou ela vai se tornar líder de outras pessoas e ela tem já um caráter, né, formado pelas instruções divinas, e ela vai conseguir levar isso para outras pessoas também. Com certeza. Olha só a importância, né, de uma cura interior para todos nós que estamos aqui já há um tempo na caminhada, como também o pessoal de fora, os ímpios, os gentios, né? Quando eles têm esse contato, com certeza é algo que chama a atenção e prende eles, porque eles querem solucionar esses problemas. Eles enxergam aquela luz, que é Cristo, só que proporciona, né? Se você tem experiência aí com essas palestras, conte pra gente. Esta é para você que busca qualidade em produtos e serviços. Nós temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu telefone para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis, com descontos e condições exclusivas trazidas pelos nossos apoiadores. Então, aproveite e garante agora as melhores vantagens. Você está vendo aí os QR Codes. Eu já quero ir para uma outra parte enquanto você assiste os anúncios, os comentários, Vitória. A gente tem a dica mensal que vai ser liberada daqui a pouquinho. E eu quero saber o que o pessoal tá chutando aí no YouTube. Então, os palpites que a gente tem aqui, viu? O Vinícius Balzaretti disse o PDF, padrão divino para a família, né? Depois a gente teve aqui da Sandra Lorenzi, Seminário Sinais Seguem a Fé. Na verdade, o livro, né? Livro Sinais Seguem a Fé. Depois a Renata Ramos, Seminário Minha Graça Te Basta. Marta Almeida, Seminário é Ele Ouvir. Depois temos outro comentário da Lucilane Oliveira trazendo Seminário Reconstrução Espiritual. Olha. Victor Silva, Santuário de Deus Sois Vós. Gerson Souza, Seminário Babilônia Caiu. E aqui a Patrícia Michel deixou um comentário. 44 seminários em canais por assinatura da TV Menorá. Façam suas apostas. Seminário. E outros aqui, Seminário Verdadeira Verdadeira, Repondo Óleo nas Lâmpadas, Gerar e Cuidar, Destruindo as Fortalezas Mentais, A Mesa do Senhor, Seminário Gerar e Cuidar, Capital Espiritual ou Fé, Discípulo, Apostasia e por aí vai. Vamos exercitar o espírito aí, pessoal. Vamos perguntar pro Senhor. Josué, tem mais um palpite aí, Josué?
Tem um palpite aqui no Facebook, eu não vou falar o meu, né? Que eu sou o técnico, eu já sei. Entendi, é verdade. É o Mas pessoal tem um que já palpite sabe. aqui no Vai ler Facebook a tela falando aí, assim, ó. A Rose Fontoura falou o seminário a ele ouvir. Lembrando, é seminário, tá? Como o Nicolas falou e de dica no começo do programa. Seminário Pois é complicado. É Será que é muita de coisa. 2010 para baixo, hein? Vocês já sabem? Olha, eu escutei o 2005. áudio. Pois é. Não era de quando eu tava na igreja, acho. Eu acho. Você estava jogando bola lá no travessão. né? Acho que tava jogando bola ainda na É rua. verdade, estávamos, Nicolas. Não, tu não, Bruno. Vamos puxar uma conversa aqui, que eu estava lembrando do culto mundial de ontem. E eu fiquei pensando nessa parte de posição e função no corpo. Né? E a gente muitas vezes, né, acha que tem uma posição, então não pode exercer tal função, porque eu já subi de cargo, já subi de nível, né? Já fui ungido, já desceu óleo sobre a minha cabeça. E eu penso isso aqui na minha vida, né, como então missionário, né, que eu não escolho o função, né? Não tem coisa que eu não possa fazer, né, se o Senhor assim solicita. E eu queria ver com os presbíteros assim, né, porque nessa parte de presbítero, principalmente numa obra que está começando, tu é o presbítero e tu joga em todas as partes do campo, né? Tu tem que fazer várias coisas. Então eu queria começar com o Luciano, depois vai passar para o Paulo, para o Edson também, essa parte, assim, como que é, Luciano, para ti, assim, ver que, sim, tu é o presbítero ali, mas às vezes o presbítero tem que arrumar as cadeiras, tem que ver o som, tem que dar carona, como que foi, assim, na tua vida, assim? Fazer uma mudança. É verdade. Então, não tem uma cadeira Nicolas? cativa, né? Não sei de nada. Como tu vê, assim, tu é o presbítero, sim, mas tu precisa apenas se doar naquilo que o Senhor pede. Surge, né, irmão? De vez em quando, um serviço diaconal, assim, da igreja, né? Como aqui, eu e o Heriberto estamos aqui. Às vezes surge, tem que fazer a mudança de um irmão ali. Os irmãos trabalham, que estão na igreja, vamos fazer. Não sei se é por causa do temperamento, assim, que é sanguíneo. Sim. A gente faz e depois pensa, né? Mas, de vez em quando surge, sim, tem uma situação. Agora, nesse dia, tive que fazer a mudança do Nicolas aqui, né? Pois é. Ele mudou dentro da cidade aí. Judiado Bota um dos meus calção móveis aí, aí. uma camiseta, um tênis e vamos lá, vamos fazer força, né? Café. Um cafezinho, tinha um café bom da Vitória, viu? Da O senhor da Esther. recompensa da Esther, né? E surge, né? Que nem o irmão falou do banheiro ali, não, eu não vou limpar banheiro, mas pode acontecer, né? E são experiências que a gente vai saber o que está dentro do coração quando vier a proposta. Né? Fui convidado a fazer uma mudança. Não, mas era cedo, 8 horas da manhã, eu estou meditando. Não é um horário de eu estar saindo lá do meu aconchego da minha. Não, depende do que eu sinto no coração. O que eu senti quando eu fui convidado, não sei. Só sabia que os irmãos precisavam de ajuda, tinha que vir, né? Aí cheguei aqui, tinha vários irmãos, aí uma benção. Mas, às vezes, pode acontecer de alguém enfrentar uma situação assim e brotar alguma coisa dentro ali, né? É com a pessoa e com Deus, né? Vamos lá, Paulo. Puxa aí, É verdade. Sanchotene. Trabalha às vezes nos 4 exércitos, Paulo, também. Sabe que isso é maravilhoso, né? Quem já começou a obra sempre passa por todos esses estágios e depois também a gente sabe coordenar, porque também a gente já fez, né? Mas eu até queria trazer um comentário antes aqui que o Luciano falou sobre as pessoas irem, né, para outro lugar. E nós, por mais de 10 anos, nós tivemos um programa de rádio em Canela e Gramado. Uma ovelha da Assembleia escutou e quis patrocinar. E aí um dia eu fui lá para pegar um cheque, né, e ele disse assim: pastor, eu vejo que tu está meio desanimado. Parece que tu não está vendo o resultado. É verdade. E ele diz assim: fica bem tranquilo. Só nas bodas, porque as pessoas elas congregam no corpo de Cristo. Pronto, aí desmoronei, né? E aí também já continuo fazendo aquilo, né? Porque a semente ela não volta vazia, né? Então a gente só tem que lançar. O que está sendo feito aqui em Londrina hoje é isso. Eu só creio nisso. Né? O Gálatas diz que tudo né, que a gente planta, a gente colhe. E a gente leva isso só pro lado negativo. Não, mas quem semeia bastante, daqui a pouco Amém. vem aqueles também que vão ser participante aí dos 4 exércitos, né, as 12 tribos, porque todo esse povo está lá no povo gentil. E nós temos que ir lá buscar eles, né? Porque para que isso fique leve depois para todos nós, né? Sim, pois é. E tu, Edson, tu tem experiências assim na questão de posição e função? Talvez Deus um dia levantou uma função em ti que de certo brotou uma certa resistência. Como é que tu lidou? Tu foi iluminado pelo Senhor? Quais são as tuas experiências nessa área?
Então, eu, assim, a princípio acho que não tem resistência nenhuma, né? Porque até hoje ainda eu faço parte da escala da limpeza da igreja, né? Então a gente vai lá, limpa banheiro, limpa tudo lá, eu que organizo lá o som. Então, pra mim não tem problema, graças a Deus, né? Quanto a isso, eu tô ali na linha de frente junto com os irmãos ali. Nós temos uma escala, mas dentro dessa escala aí, eu tô incluído junto ali, né? Sim. E eu tava Até porque pensando. eu até acho que o líder tem que dar o exemplo também, né? Ele tem que de vez em quando fazer alguma coisa, para o pessoal ver, né? Incentivar os irmãos, né? Eu tava pensando que não sei se é assim, né? Se no momento que a gente vai ter um combate com os gentios, a gente não tem que ser mais humilde ainda do que dentro da igreja. Não sei se para vocês é assim, os presbíteros, né? Porque para um gentio ele não sabe qual a tua função na igreja. E tu tem que estar ali, ouvir, talvez ele nem saiba o discernimento que tu tem espiritual, mas tu tem que estar ali só para ouvir ele primeiro, saber o que ele precisa e depois lançar a semente. Sabe? Eu vejo assim que para mim, pelo menos, parece que sim, não sei se vocês pensam isso. E aí, Quem Luciano, será? Tu tocou num ponto aí, né, de virar pros gentios, né? Eu ando pensando nisso. Tive uma oportunidade esses dias de estar num lugar onde as pessoas ali, ninguém, né? Tinham 5 pessoas e participa de uma igreja aqui em Cachoeira do Sul e o restante eu acho que eram todos gentios, assim, né? E aí eu vi que na minha mente, assim, eu comecei a ter que buscar coisas lá do início do Evangelho da Graça, assim, sabe? Coisas que a gente não acessa mais. Que hoje é bom estar no meio do sal grosso, né? Do saleiro moído, do grosso. Porque tu fala o que vem na cabeça. Todo Deus mundo vai abençoe, entender. amém. Jesus é o Senhor, glória a Deus, amém, né? Ninguém diz mais tchau, Deus abençoe, aquilo tá o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí quando tu chega no meio de gentil, aquilo dá uma travada, né? E chegou alguns momentos assim que eu não sabia o que falar, como falar ali. E aí eu vi que a gente perdeu a habilidade, né? Eu tô falando por mim, nós perdemos a habilidade de lidar com as pessoas. Então agora esse momento assim que Deus está dando esse incentivo, assim, o Sérgio tem comentado que Deus está mandando ele por meio dos gentios. E ele sabe disso também, né? Trabalhou no tempo passado da Donep, mas agora mais de 20 anos só no meio da igreja. E a gente tem que, parece que, se reprogramar para saber até conversar com esse tipo de pessoas. Né? Porque tu não pode chegar lá com a linguagem que a gente conversa entre nós aqui. Os caras vão te chamar de louco, né? Vamos ter que reprogramar a mente aí, né? Vamos chamar o Sérgio aí para esse compartilhar aí. Trabalhou muito tempo da Donep lá, enquanto tu pregava, os caras tomavam um porro de uísque assistindo as palestras lá, né? E aí depois para fazer uma oração, eles quase não estavam com a língua travada. Então é uma situação que Deus vai fazer, mas nós temos que ver como fazer. Eu não vou poder entrar lá, né, da maneira com que a gente reage aqui dentro no culto com os irmãos. Um carteiraço, né? Assim, O eu sei próprio culto de Cachoeira do Sul, sem ser no domingo passado, retrasado, acho que nós tivemos umas 12 pessoas novas ali, no culto ali, né? E eu sempre, quando eu estou ali, que é a minha comissão de conduzir o culto, eu penso nessas pessoas primeiro, que eles estão ali pela primeira vez. Os irmãos mais velhos, se tiver que comer sopa e tomar leite com bolacha, aguente, né? E espera, porque o mais novo está ali, ele não entende nada da nossa linguagem. Né? Que nem o culto de ontem. O culto de ontem aí foi uma cor interior aí, não sei se os irmãos perceberam ali, né? O Senhor trouxe ali uma iniciação e tinham pessoas ali que estavam ontem pela segunda vez no culto aqui, né? Que estavam no culto passado ali. E aí, Sérgio? Olha, eu me lembro que eu tinha 20 dias de convertido, já estava evangelizando na cidade. E lá pela meia-noite no Candeeiro ganhei muitas almas para Jesus. O Candeeiro reabriu, viu? Perto de casa, eu sei. E pessoas saíram da droga, se converteram realmente. Eu tenho muitos testemunhos sobre isso aí. Mas eu tinha uma visão que era voltada só para o mundo, porque eu tinha só um testemunho, o que eu ia fazer. Sim. Então o meu ambiente assim, de trabalho espiritual no início, eu não tinha irmãos da igreja, era ir para as lojas, para os bares, para os restaurantes, ali que eu tinha utilidade naqueles ambientes, então, mas não dentro de casa, né? E então foi assim, eu acho que hoje Deus quer que a gente volte para a simplicidade, para a humildade, assim, e para ganhar almas. Eu vejo que Deus só quer que tu tenha paciência, tu tenha amor pelas pessoas,
não precisa conhecer muito. Tu só precisa ter paciência e amar aquelas pessoas, assim, ter um coração puro para ajudar ela, não porque tu vai lá achando que tu é superior a elas, entende? Se tu chegar assim, tu não ganha elas. As pessoas Porque querem o que falta no mundo, né? No mundo não tem amor, elas não encontram receptividade, então isso falta para elas. Você pode ser assim bem simples assim com essas pessoas assim e deixa elas colocar os pontos de vista que elas têm, assim, tem que deixar elas desabafar, falar, não fica lá pregando para elas, deixa elas abrir o coração para você levar o que ela precisa para ela. Então hoje a gente perdeu esse referencial na igreja, infelizmente. A gente não está fazendo mais isso, né? Sim, sabe? Eu tava lembrando aqui, Sérgio, que tu falava, aproveitar o Paulo aí, que em Londrina foi comentado que tem bastante denominação para lá, né? E às vezes a gente também esquece desse quesito, né? Tipo, é só ímpio e o pessoal das denominação. Eu não vou me misturar, eu queria escutar um pouco do Paulo isso, porque a gente vê bastante isso para lá, né, Paulo? Até os técnicos de som que estavam lá eram de outras igrejas, enfim. E quando eles vêm conversar, eles têm uma realidade completamente diferente da nossa. Até enquanto a gente estava montando o som, ele perguntou se teria fumaça ali e tal. E eu fui... Não, mas é sério. E eu fiquei... Eu só fui respondendo normal, assim, porque tu vê que aquela é a realidade que eles têm. E eu tenho outra. E a gente vai ter que conversar normal. Daí, uma conversa normal. E como é que foi pra ti isso daí, Paulo? Sabe que nós estamos tendo essas duas experiências, né? Porque a gente precisa se consagrar muito, porque Jesus disse para Zaqueu, né? Eu só quero ir na tua casa. Uhum. Para a mulher do poço, ele contou a história dela, né? Sim. E pros nossos irmãos, a gente precisa descer, despencar, assim, sabe? O que tu é? Eu sirvo a Deus, né? Se tu botar título, né? Se eu chegar como pastor, deu. Eu sou missionário, estou aí trabalhando, eu trouxe, né, uma empresa para cá, trouxe uma editora, né, que mudou a minha vida, e entro por ali, mas tem que estar muito consagrado. Agora Deus trouxe o pastor Paulo, que era um cara que tinha uma clínica aqui, 37 anos. Ele está me pondo em todas as camadas da sociedade. Vereadores, porque esses vereadores, quando eles são eleitos, teve um aqui que teve 15 mil votos. Por trás dele tem muita gente, entende? Então, os pastores, empresários, então, levantou uma pessoa para pôr dentro delas. Então, eu sempre conversava com o apóstolo, daqui a pouco Deus pega e levanta, né, uma família, pega e levanta alguém. Nessa fase, assim, sabe? Deixando que ele me guie, assim, ó, e eu tô entrando em todas as camadas aí nos últimos 15, 20 dias, assim, maravilhosos. E a editora entra como algo que mudou minha vida. Essa editora eu conheci e eu queria que tu conhecesse. Esses dias eu dei um livro, né, para um pastor e mostrei outros dois, ele pegou e mais dois, assim, eu tinha dado um, e ele pegou mais dois e ficou quieto. Tudo certo, deixa que leve, né? Mas a gente vê assim porque era, né, rejeição e amargura. E eu tinha dado para ele por interior. Então tu vê que ali tem, né, mas um anelo, né? De muitas formas, Deus é muito sábio, a gente só precisa se consagrar muito. Perfeito, tá certo. Olha, a gente está de olho aqui nos comentários, a dica mensal daqui 3 minutinhos vai sair para vocês em fevereiro. Chegou mais alguma coisa de comentário, Vi, no YouTube? Sim, aqui tem outros comentários com, né, seus palpites, ó. Os sinais seguem a fé, seminário vai e fere Amaleque, de novo os sinais seguem a fé, ou seminário visão do corpo de Cristo, um ramo digno da seiva, seminário a entrega, seminário a mesa do Senhor, a igreja na casa, minhas testemunhas, batalha espiritual.
E E aí? continuamos aqui com comentários. A Viviane Manfredini trouxe. Aqui em Turvo também temos escala e o presbítero também faz parte. E aqui a Paula Costa trouxe perguntas e a Patrícia Michelsen também botou. Quando sabemos nos humilhar numa função, temos experiências, conseguimos auxiliar com amor. Quando tem ciúmes da função do outro, só tem amargura envolvida. E a Nice comentou. Estar com os gentios é uma reciclagem da visão verdadeiramente. Ok, Josi. Vai lá, Vamos no José. Facebook. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook rapidinho. Teve 2 palpites aqui também. Seminário A Fé Discípulo Apostasia e Seminário Rebanho Curado. Ok, olha, eu só vou segurar aqui. Vocês fiquem preparados. A dica vai sair. A gente vai ter que ir encerrando aqui já. Minuto 49. Vou pegar as considerações finais dos presbíteros. Você segura aí que vai sair a dica mensal daqui 2 minutinhos. Edson, muito obrigado. E eu que agradeço aí. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, né? Só queria fazer um comentáriozinho, né? Hoje, num grupo familiar, a irmã comentou lá que janeiro é o janeiro branco, né? Que é sobre a saúde mental. E nós já estamos, né, nos organizando para levar uma palestra, né, nessa escola do Amigo Vento Sul sobre esse tema. Amém? Que Deus abençoe a todos. Legal. Muito obrigado, Edson. Obrigada, Edson. Paulo, valeu. Muitíssimo obrigado. Eu quero comentar sobre um seminário que eu escutei já em várias viagens. Chama-se, né, Auxiliando com Idoneidade. Aquele seminário mexeu muito comigo, assim. Quero também agradecer a oportunidade aí, abençoar a vida de todos aí, a vida do apóstolo, de todos o pessoal da mesa, todos aqueles que nos ouvem, os, né, investidores aí do reino, os dizimistas, os ofertantes, que Deus se derrame sobre todos. Obrigada, Paulo. Muito obrigado, Paulo. E é isso aí. Agradeço ao ministro da palavra, Sérgio Alves. Obrigado, Sérgio. Que Deus nos dê a luz aí para continuar nesse ano de 2025 aí, fazendo aquilo que realmente Ele está guiando, né? Que Deus abençoe a todos. E a dica mensal, eu posso dar um palpite, né? Diga aí. Vocês... Diga aí, Não, Sérgio. vou deixar para o Nicolas. De Então falar tá. um ano aí, ia deixar o pessoal... É o ano, Sérgio. Lembra? Lembra o ano? Tá entre que saiu o seminário? Eu vou deixar para o Josué ou para o Nicolas Pois é. anunciarem. Josué, então vamos fazer o seguinte. Agora, nesse momento, eu ia fazer um gancho aqui, mas eu sei que isso vai demorar mais. Mas seria bom se vocês fossem até o Instagram para seguir o Estúdio Menorá. A gente coloca palpite lá da próxima vez, ok? É isso aí. Siga, vamos bater 1000 seguidores lá. Termina o programa, você já vai pro Instagram. Josué, puxa o banner da nova dica mensal do mês de fevereiro. O que é? Olha aí, Seminário Reconciliando com Deus. A plena reconciliação entre a criatura e o Criador ocorre. Muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Perfeito. E Sérgio, tu lembra que ano que é esse seminário aí? 2006, 2007, acho que foi 8. 2007 e 2008. Foi o que a gente pensou aí, mais ou menos isso. Eu tinha 7 anos. Josué estava nascendo. O José estava nascendo, eu tinha 7 anos. Porto Alegre, isso aí, né? E o Bruno. Porto Alegre. Uns 10 anos. anos. Luciano conheceu. Bruno. É isso aí. Muito obrigado aí aos nossos convidados. Sérgio também, que você faz companhia nas segundas. Valeu mesmo. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha só, então, seminário. Valeu, Paulo. Valeu, Edson.